Lá, agora quem começa então é o pastor respondendo. Ariel, então primeira pergunta para o pastor, é você que faz. A primeira pergunta tem 1 minuto e meio, né, para fazer para ele. Então não é resposta ainda ao que ele trouxe ali, né? A minha primeira pergunta para o pastor é por que Colossenses 3:5, Efésios 5:5 mostram lá que a avareza é idolatria. Em Mateus 6:24, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, também coloca a idolatria como a ganância, não poder servir a Deus e ao dinheiro. Ou em Mateus 4:8-10, a tentação no deserto que Jesus passa, também de idolatria, se prostre diante do diabo e o adore, e eu te farei dono de todo esse mundo, também tem a ver com a ganância. Em Marcos 7, versículos 9-13, os fariseus invalidam o mandamento de Deus, dizendo que tudo que eles tinham era curban, ou seja, por ganância eles estavam também cometendo idolatria. Se o Novo Testamento o tempo inteiro fala de idolatria como avareza, por que existe hoje dentro do protestantismo um farisaísmo de falar muito de imagens, de coisas que são externas, e não se fala, por exemplo, do fenômeno de pastores, por exemplo, cobrando para pregar? Porque você pega o Papa, por exemplo, quando ele vem para o Brasil, a gente não paga nada para ele. Quando o bispo visita a minha diocese, né, a minha paróquia, a gente também não paga nada para ele. A liderança da Igreja Católica não cobra nada para fazer as suas pregações. E os padres vivem de um jeito bem simples, inclusive, né? Quem conhece padre vai saber que é verdade. Por que tanto foco em acusar uma idolatria de casca, que seriam essas imagens, e não atacar justamente essa cobrança para pregar, que é a idolatria? Primeiro, o meu foco aqui no debate é a idolatria da Igreja Católica Romana, que você propôs o debate, ao ver uma pregação minha, reagi, propôs o debate, eu aceitei. Segundo, de qual igreja protestante você está falando? Diversas. Pronto, então eu vou lhe dizer o que você não conseguiu dizer. A Igreja Neopentecostal prega sim. O que você está pregando? Coloca o evangelho como produto, a igreja é o mercado, a mensagem também ali é vendida e o pastor pode ser facilmente considerado um mercadejante da fé. Agora, assim como no catolicismo romano, há muitos que não subscrevem a teologia de sua igreja, vamos dizer assim, no meio protestante também tem. O termo protestante foi o próprio catolicismo que criou para nós. Se você conhece o pentecostalismo clássico, o nosso quadrilátero é Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e breve vem. Essa é a essência da mensagem pentecostal e não pentecostal. Agora, sobre receber... O tempo é aquele ali para eu responder? São 5 minutos. Sobre receber. Padres recebem pelos seus trabalhos. Batismos, na maioria das vezes, casamentos, na maioria das vezes que são contratados, os padres, sim, recebem para lhe dar um sermão. Eu nunca recebi em nenhum casamento que eu fiz. Existem padres famosos no Brasil que são milionários, são ricos, e sobre pregador receber para pregar. A Bíblia dá margem, não a ser pesado a igreja nenhuma, mas quem vive do altar deve receber, sim, daqueles que pelo altar, simbolicamente falando, claro, do púlpito para a igreja, recebe a ministração do estudo e do peso da mensagem daquele camarada. Mateus capítulo 10, digno é o obreiro do seu salário. Paulo disse a Timóteo que aquele que prega e governa bem no culto ao Senhor, ele é digno de duplo honorário. Gálatas capítulo 6, Paulo disse que aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que lhe instrui. Se você está querendo bater no espantalho daqueles que exploram a fé, eu também sou inimigo deles, que vendem profecias, que só pregam se derem um valor X e não congregam, não cooperam com a obra missionária. Além disso, existem muitos pregadores e cantores missionários que podem sim prosperar, podem se enriquecer, principalmente com as redes sociais. Você vende cursos, eu como pregador tenho os meus cursos, eu tenho 16 livros escritos, editoras tentam pegar os meus livros para lançar, eu não permito, porque a internet faz com que os meus livros sejam bem vendidos. Nas igrejas onde eu prego, as pessoas compram minhas coleções, prometem uma oferta e me dão o dobro, o triplo, e também Deus nos dá sabedoria para saber administrar, investir o nosso dinheiro e assim continuar cuidando da obra de Deus, da nossa família. Então, quando a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro, ela está falando sobre você quebrar princípios para ficar rico, desprezando a viúva, desprezando o pobre, colocando o dinheiro acima da sua dependência de Deus. Isso é idolatria. Mas você vê um pastor prosperar, um padre prosperar por saber administrar, eu não vejo isso como idolatria. 3 minutos para réplica. Muito bem. Sobre taxas assim para batismo, para casamento, né? São taxas muito pequenas comparado com pagar para que o padre vá fazer uma missa, por exemplo. Ninguém tem que pagar para o padre celebrar a missa nos domingos. O dízimo, inclusive, é uma coisa que é livre dentro da Igreja Católica, né? Nós temos obrigação de manter ali as atividades da igreja, mas não é uma coisa obrigatória. Então não é assim uma cobrança exorbitante, e nos lugares em que a pessoa não pode pagar, isso simplesmente
não é cobrado, né? Não é uma coisa essencial. Mas eu não perguntei aqui se o Senhor faz isso ou uma parte do protestantismo não. O que eu disse é, no Novo Testamento, todo o foco dado para a idolatria é a ganância. Inclusive, os fariseus riram quando Jesus fala de idolatria, dizendo que não podeis servir a Deus e a mamão. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, por que a gente não vê dentro da pregação dos protestantes essa preocupação com esse tipo de igreja, Essa é a né? sua pergunta. Por que a gente não vê dentro da pregação protestante esse tipo de mensagem? Você congrega em qual igreja? Depois Desculpa. vai ter um... Não, pode deixar ele falar. Não, mas você termina e depois ele tem... É porque ele repetiu a pergunta. Tá. É a mesma ou você vai fazer outra Não. pergunta? Não, acho que pode deixar ele fazer essa interpelação, eu continuo. Tá, então para só o tempo dele. Vamos lá. Eu não, só vou repetir o que eu disse. Eu não sei que igreja ele teve acesso. O protestante que viu esse tipo de mensagem. Eu me uno a ele para denunciar esse tipo de mensagem. Muito bem, pastor. Então, muito bom denunciar a idolatria desse modo, realmente muito importante. O que eu queria é que isso fosse mais pregado dentro do protestantismo, porque muitas vezes o que a gente vê é um farisaísmo de criticar a casca, porque eu tenho uma imagem na minha igreja, ou porque alguém se ajoelha diante de uma imagem, e não se critica esse fenômeno que você vai concordar comigo, que está alastrado hoje no Brasil, de igrejas que são tratadas como empresas O que a para Bíblia diz, enriquecer. eu concordo com você. O que ela não diz, eu discordo. Muito bem, então o senhor concorda com isso, né? Agora eu vou pegar as outras coisas que você falou, né? Que nós não podemos ter imagens porque Deus nunca foi visto por ninguém. Só que se a gente for... Esse é um ótimo argumento, porque Eu é acho que justamente... você- Deixa acho eu que terminar meu rapidinho, argumento. não. É Não, deixa eu porque terminar o pra você argumento. responder correto, Deixa não? eu mas terminar o você- argumento. Ah, tá. Então depois eu interpoto. Porque você... Depois você vai ter 2 minutos. para não dizer que você tá batendo espantalho. Tá, então Não, mas é isso. O senhor disse, Deus nunca foi visto por ninguém. Esse é o... Não, continue. Isso. Nós também temos um versículo que é João 1,14, em que aparece que nós vimos a sua glória, porque o verbo se fez carne. Justamente, nós não podemos ter imagens no Antigo Testamento, Moisés explica isso lá em Deuteronômio 4, porque quando Deus apareceu para os judeus, ele apareceu numa nuvem de fogo, ele não apareceu com uma figura humana. Por quê? Para evitar que os judeus depois olhassem para o sol, para alguma coisa ou para alguma figura e enxergassem nela Deus. Então, por isso é proibido fazer qualquer tipo de imagem de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o Evangelho de São João já começa dizendo isso, que o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa sua primeira objeção aqui já muda no Novo Testamento, porque nós podemos ver a Deus. A carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, já no versículo 5, diz que ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Então agora, quando nós lembramos de Deus, a gente não lembra de uma nuvem de fogo, de uma névoa que a gente não consegue definir. Nós lembramos de um homem que é Jesus Cristo. E um homem pode ter as suas fotos, pode ter suas pinturas. Quando nós pensamos em um homem, a gente lembra da imagem dele. Então esse primeiro princípio que o Senhor trouxe não se sustenta. Deus nunca foi visto por ninguém. Esse mesmo versículo continua dizendo que o Filho, que está aqui, pode revelá-lo para as pessoas. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós podemos ter imagens de Deus, porque agora nós lembramos de uma pessoa específica. Não é mais como lá em Deuteronômio 4, em que Deus era uma névoa que ninguém poderia enxergar. Agora Deus está acessível à nossa imaginação e à nossa vista. Vamos lá, 2 minutos para tréplica. 2 minutos? É. Vixe, meu Deus do céu. Então a tréplica é o seguinte. Eu não disse que não se pode ter imagens. Eu não disse que Deus nunca foi visto por ninguém. O que eu disse é contrário à doutrina do culto no Antigo e no Novo Testamento, imagens representantes de Deus para o culto. Então eu não sou totalmente contrário à imagem, Tá. pois eu tenho fotos da minha família, dos meus pastores, ok. Mas é uma boa distinção, que tem alguns que até isso criticam, né? Mas foi nisso que você bateu, por isso que eu queria Muito bom. por isso que eu queria repetir para você. Aí você usa que através de Jesus agora nós podemos ver Deus. Sim, Jesus encarnou, mas não deixou nenhum ensino que se permita entender a possibilidade de se fazer imagens dele. Embora Cristo tenha assumido a natureza humana, ele não a assumiu para fornecer modelo a escultores e pintores. B. Ele afirmou que não veio revogar a lei ou os profetas, e as imagens são proibidas pela lei e pelos profetas quando usadas para culto, para representar Deus ou ter contato com o divino. Terceiro, ele afirmou que sua presença corporal não seria de proveito para a igreja e prometeu que estaria junto de nós pelo Espírito, João capítulo 16, versículo 7. Se ele vive em nós pelo Espírito, já somos os seus templos. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Pelo significado que eu falei na introdução, que é imagem, aquilo que se vê. Último, Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. Quando foi que ele permitiu ser lembrado por imagens? Quando ele mudou o que disse a Tomé,
Você creu só porque viu, bem-aventurados que não viram e creram. Quando ele deu, ou a quem ele deu a autoridade para mudar o que Pedro disse em 1 Pedro 1,8. Não havendo visto, vocês o amam. Não havendo agora, vocês creem. E Paulo escreveu 2 Coríntios 5,16. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo.